Bom dia, meu nome é Bianca, PCNP dos anos iniciais. Hoje é o nosso primeiro encontro de maio de 2022. Gostaria de desejar um ano letivo de muita troca, de muita aprendizagem, um ano excelente a todos. O objetivo da nossa formação de hoje é estar refletindo sobre as habilidades EF02 e EF17 do segundo ano, apontados nos resultados pelo terceiro bimestre, compreender como a habilidade essencial EF02 e MA17 foi trabalhada no bimestre anterior ao terceiro, à realização do SAP, e nos materiais, EMAI e Aprender Sempre, e até mesmo na prática, nas habilidades propostas pelo professor, possibilitar meios para o processo de recuperação aos estudantes que ainda não consolidaram a aprendizagem da habilidade em foco, a fim de que possam acompanhar as habilidades do ano em curso e do ano subsequente. No nosso percurso formativo, nós vamos dar início à leitura compartilhada, critérios para avaliação da aprendizagem, de Cipriano Carlos Lucchesi. Uma escolha feita para a gente pensar nos critérios, tanto de uma avaliação a nível de sondagem, quanto no processo de aprendizagem desse aluno, desse estudante. A análise dos resultados dos APs do terceiro bimestre para o segundo ano na plataforma CAEB, como a habilidade essencial foi trabalhada nos bimestres anteriores ao terceiro bimestre do segundo ano, através do material EMAI Aprender Sempre, e as possibilidades para o processo de recuperação aos estudantes que ainda não consolidaram a aprendizagem da habilidade em foco. Então, a nossa sensibilização, ela se inicia através de um capítulo da avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico de Cipriano Carlos Lucchesi, e antes de iniciar a leitura, nós vamos falar um pouquinho quem é Cipriano Carlos Lucchesi, né? Ele é licenciado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, é bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Ele é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da PUC e foi professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ensinando na graduação de 1971 a 2002, quando se aposentou. Ele iniciou em 1985 suas atividades na pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a qual está vinculada até o presente momento como professor pós-aposentado. Trabalhou ainda na Universidade Estadual de Feira de Santana, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, entre os anos de 1976 e 1994. Lucchesi possui 12 livros publicados, além de artigos em revistas especializadas, e é conferencista. Segundo Lucchesi, o ato de avaliar é um componente essencial do ato pedagógico. A avaliação da aprendizagem junto ao planejamento e a execução compõem o algoritmo do ato pedagógico. Então, vamos iniciar a leitura sobre os critérios. E enquanto vocês estiverem escutando, a leitura sobre os critérios de avaliação da aprendizagem, busquem pensar e refletir a respeito dos seus próprios critérios. Os critérios que são elencados, estabelecidos tanto para a realização da avaliação,
quanto para o processo da aprendizagem após essa avaliação ser feita. Qual o direcionamento que vocês tomam, quais são os questionamentos que vocês levantam para, ao avaliar, a aprendizagem do estudante, o que vocês esperam que esse estudante aprenda. Então, vamos dar início à leitura. Critérios para avaliação da aprendizagem. Critérios são os padrões de expectativa com os quais comparamos a realidade descrita no processo metodológico da prática da avaliação. Os critérios para o exercício da avaliação são definidos praticamente no seu planejamento, no qual se configuram os resultados que serão buscados com o investimento na sua execução. Os critérios que definem o que ensinar e o que aprender e a sua qualidade desejada determinam o que e como avaliar na aprendizagem escolar. Então, como as decisões de planejamento são de certa forma arbitrárias, critérios de qualificação são também de certa forma arbitrários. São escolhas com base em fontes socioculturais, portanto não são absolutos. Nesse contexto, eles dependem das seguintes variáveis: da concepção de educação que temos, o que nós desejamos com a nossa prática educativa; da concepção de educação que temos, quem é o educando, como será levada em consideração sua idade, seu processo psicológico, a bagagem sociocultural que possui, seu modo de relacionar-se, suas possibilidades de relacionar-se, das necessidades a serem atendidas pela prática educativa, que objetivo se tem ao realizar a prática educativa. Ele é teórico prático, só prático? Qual o desempenho desejado? Operará com operações mentais ou somente com informações? Dos conteúdos necessários e selecionados, que contém serão utilizados para a aprendizagem que estabelecemos como objetivo? Em que nível esses conteúdos serão tratados? Do nível de exigência de desempenho do conteúdo selecionado, que nível de desempenho desejamos que nosso educando apresente com essa aprendizagem? Como se vê, um critério que permita proceder ao ensino e avaliação de uma aprendizagem não é simples e nem absoluto. Ele depende de um conjunto de decisões que tomamos. O critério define o que queremos como resultado de nossa atividade e, desse modo, estabelece direção, tanto para o ato de ensinar quanto para o ato de avaliar. A avaliação diagnóstica que se chegou a esse nível de resultados. Lucchesi, Cipriano, avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico. Questões variadas em torno da avaliação da aprendizagem e da educação. Então, ele é tirado do capítulo 2, né, da terceira parte do capítulo 2. Esses critérios, eu peço que vocês reflitam a respeito deles e, ao final da formação, vocês contribuam no Google Forms, registrando quais são os critérios de uma avaliação diagnóstica, quais as questões que vocês levantam, para saber o que vocês desejam desse estudante, quem é o educando de vocês, qual é a prática que vocês realizam dentro da unidade escolar para avaliar esse aluno e para direcionar a aprendizagem dele. Iniciando a nossa formação em cima do nosso foco, né, grandezas e medidas, nós vamos trabalhar a habilidade do currículo paulista do segundo ano no terceiro bimestre, que foi aqui nós colocamos como necessidade trabalhar as habilidades essenciais desse bimestre em detrimento do número de percentual de acerto abaixo do esperado para essa habilidade.
A habilidade tratada é IF02MA17, estimar, medir, comparar e registrar a capacidade de massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, como litro, mililitro, grama e quilograma. Para chegar nesse resultado, nós entramos na nossa plataforma da sede, no item pedagógico, plataforma CAED, no card de resultados. Ao entrar, nós fizemos a indicação da AP terceiro bimestre, o ano e o componente matemática. Entramos em resultados atuais, novamente fazendo a indicação do ano, componente e bimestre que nós estamos interessados. E através desse card, nós conseguimos analisar, observar que o estudante respondeu todos os dias do caderno. Ele teve um percentual médio de acerto no teste de diretoria de 79%, de 80%. Os estudantes com sinais de defasagem de aprendizagem apontaram que 22 estudantes requerem atenção e 2 muita atenção. Quando nós fomos para o card de resultado, nós pudemos ver que a habilidade 10, EF02MA17, que tem o objetivo de estimar, medir, comparar e registrar a capacidade de massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, teve um percentual de acerto de 57%, que foi um percentual baixo. Quando nós entramos nos guias de avaliação em sequência digital, nós vamos encontrar em guias atuais, apontando o terceiro bimestre, o segundo ano e o componente matemático, os itens 7 e os itens 11. No item 7, ambos trabalham a mesma habilidade. No item 7, houve 59% de percentual de acerto nesse item, e no item 11, houve um percentual de 17% de acerto nesse item. Como foi trabalhada essa atividade? No item 7, onde eles obtiveram maior percentual de acerto, o estudante, nós temos aí a questão, observe abaixo o copo que Arthur possui em sua casa. Ele precisou colocar 250 ml, metade da capacidade do copo de leite para fazer uma receita. Então, aqui ele indica que 250 ml é metade do copo. E ele traz tanto as informações de forma escrita como de forma através da imagem. Porém, essa imagem, para que o estudante conseguisse chegar ao resultado, ele teria que interpretar que a imagem, ele precisa obter o total de capacidade, ele precisaria somar as duas quantidades de 250 ml para que ele conseguisse ter o resultado de capacidade total. Então, como ele fez para resolver? Os estudantes devem fazer uma leitura atenta da situação, observar a imagem do copo e compreender que a capacidade total desse copo corresponde à soma das duas metades, porque quando você olha a imagem, ele indica a capacidade total, ele não mostra no copo aonde seria a metade do copo, que seria referente a esses 250 ml. Então, ele precisa inferir essa informação que, ao olhar para o copo, ver o que ele está pedindo total, ele teria que somar as duas quantidades para ele ter esse valor. Quando nós observamos o item 11, que ele teve um percentual de 17% de acerto, menor do que o anterior, o que a questão pede? Como que está sendo colocada a ilustração? Observe abaixo a panela que Leandro usou, então ele muda o instrumento de medida, em primeiro lugar, então ele já tem ele pode ser que ele tenha uma dificuldade de fazer essa transformação do objeto,
ele usou para fazer uma sopa, então ele usou a panela para fazer uma sopa, um outro instrumento. E ele colocou 2 litros de água nessa panela. Na panela, ele já mostra que o líquido está na metade. Porém, ele pede para o estudante que ele quer a capacidade total. Na mesma forma que ele teria que somar as duas quantidades, ele teria que inferir que ele tem uma quantidade já, ele vai ter que interpretar a ilustração da panela para entender que ela já está na metade, e que ele teria, e para conseguir chegar no total da capacidade, ele teria que somar essas duas metades. Aqui ele indica uma resposta, que se você fizer a conta, ou o estudante fizer o cálculo, ele vai chegar que ao somar os 2 litros de água, né, mais 2 litros de água para a capacidade total, ele vai ter 4 litros de água. Porém, a resolução que ele vai chegar, se ele não se atentar, e se principalmente o professor que estiver fazendo análise dos resultados não se atentar, ele vai ver aqui que na resolução em comentário, ele está indicando a alternativa B, que dentro desse item seria 3 litros. Então, a resposta que dentro da resolução em comentários ele está dando está equivocada perante a resolução do problema. Então, o estudante tem que tomar cuidado com a resposta e o professor que vai corrigir e fazer uma análise, de repente fazer um estudo junto com esse estudante, se ele for mostrar a resolução e mostrar de onde ele tirou essa resolução e os comentários da questão para fazer um estudo coletivo com a classe, ele tem que tomar muito cuidado, fazer a leitura prévia desse documento com atenção, para que ele não cometa o equívoco de ensinar o estudante, refletir com o estudante e depois os resultados e a resolução e depois confundir ele com as alternativas que ele vai colocar, indicando uma alternativa que não está coerente com o resultado. Então, é preciso que o estudante esteja atento, mas o formador esteja ainda mais atento, o professor esteja ainda mais atento na hora de fazer um trabalho coletivo e na hora de fazer a análise desses resultados. Nós observamos, dentro dessa questão, que como a habilidade essencial foi desenvolvida no segundo ano através dos materiais EMAI e Aprender Sempre, para que os estudantes chegassem nessa atividade, nesse item, e conseguissem, né, estar trabalhando da forma adequada e conseguissem ter um índice acima, adequado, um índice de acerto maior, e não teve. E teve uma divergência entre os itens com relação à interpretação da questão para uma mesma habilidade. Como o material trabalhou essa habilidade, para que o estudante talvez se sentisse confuso ou não conseguisse resolver essa questão, para ter um percentual de acerto tão divergente e ao mesmo tempo baixo. Antes de nós iniciarmos o material, nós vamos dar uma olhada no currículo para saber em que momentos anteriores ao segundo ano e posteriores ao segundo ano, o currículo mostra que foi trabalhada essas habilidades. Então, no primeiro ano, no primeiro bimestre, ele mostra que na unidade temática Grandezas e Medidas, ele trabalha com uma introdução a esse conceito. Então, ele pede que o estudante compare os comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino,
mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais e cabe menos. E esse cabe mais e cabe menos com objetos do cotidiano, como o copo que nós vimos, como a panela que nós vimos. Essa habilidade do primeiro ano ela é extremamente importante para que ele conseguisse visualizar, por exemplo, que a panela, o quanto cabe na panela, a comparação do que cabe numa panela com o que cabe dentro de um copo, e talvez essa tenha sido a questão dele ter tido resultados divergentes na hora de interpretar as imagens e a questão, e por isso tem um percentual tão divergente para a mesma habilidade no segundo ano. Então, é uma questão, é uma habilidade no primeiro ano que ela é essencial e ela é prévia para que o estudante consiga entender as habilidades vistas nos itens apresentados no terceiro bimestre da AP, do segundo ano. O primeiro ano todo, no segundo, terceiro, quarto bimestre, ele trabalha a mesma habilidade, com os conhecimentos prévios e de introdução com relação a comparar medidas e objetos do uso cotidiano para que ele possa conseguir avançar no segundo ano. Quando ele chega no segundo ano, no primeiro bimestre, ele começa a introduzir, através da habilidade EF02MA16, estimar, medir e comparar comprimentos e lados de salas padronizadas e não padronizadas. Então, ele começa com medidas e comprimento. O segundo ano, o primeiro bimestre do segundo ano. Em seguida, ele retorna a habilidade dada no primeiro ano, onde ele compara os comprimentos, nomeando eles como mais leve, mais pesado, cabe mais e cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. No segundo bimestre, ele inicia com a habilidade em questão que nós estamos trabalhando, que é a EF02MA17, estimar, medir, comparar e registrar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizados, trabalhando litro, mililitro, grama e quilograma. Então, somente no segundo bimestre, ele dá, na avaliação do terceiro bimestre, da AP do terceiro bimestre, que cai essa habilidade, que trabalha essa habilidade, ele vai ser dada essa habilidade apenas no segundo bimestre do segundo ano. Ele dá no terceiro bimestre. Então, ele trabalha segundo e terceiro bimestre do segundo ano essa habilidade. No ano subsequente, ele vai precisar dessa habilidade EF02MA17? Sim, ele vai. Por quê? Quando ele chega no primeiro bimestre do terceiro ano, ele vai trabalhar novamente com essa habilidade dada no segundo, porém, ele vai incluir os centímetros cúbicos, então ele vai incluir mais uma medida de capacidade aí. E ele vai dar continuidade, trabalhando no quarto ano, no terceiro ano, até o quarto bimestre, reconhecendo que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. Então, ele vai avançando. Como habilidade essencial, EF02MA17, ela foi trabalhada no material do Aprender Sempre. E em que momento ela foi usada? Ela foi trabalhada? Lembrando que essa questão ela caiu
Esse item caiu na AP do terceiro bimestre. Então, vendo o material do Aprender Sempre, ela é trabalhada no Aprender Sempre volume 3, no segundo ano. Nesse volume, então, no volume 1 e no volume 2 não é trabalhada essa habilidade. No volume 3, como que é trabalhado? Ele trabalha na aula 8, unidades de medida padronizada de capacidade. Ele mostra que o estudante ele vai estudar as unidades de medida de capacidade. Observe a ilustração dessa garrafa. O estudante precisa saber quanto cabe na garrafa, quanto ele acredita que cabe. E o que ele acha que significa a letra L. Então, ele vai começar a trabalhar com a nomenclatura das medidas de capacidade. A nomear essas unidades de medida. E a quantificar também. Quantos copos você acredita que serão suficientes para encher a garrafa? Aí ele começa a trabalhar a questão de comparação entre volumes. O quanto ele acha que, ou quantos copos, por exemplo, ele acredita que precisa para encher uma garrafa. Quantos ml tem esse copo? Quantos ml ele precisa para encher uma garrafa? Porque o copo vai estar em ml, a garrafa vai estar em litro. Como ele vai fazer essa transferência de unidade de medida? Na unidade 9, na aula 9, sequência, ele vai trabalhar a unidade de medida padronizada de capacidade. Ele vai resolver investigando, através de folhetos do supermercado, os produtos. Então, preciso resolver esse mistério. O que significa 1 litro e 350 ml? E pede que o aluno, o estudante, mostre o que ele compreende das expressões 1 litro e 350 ml. Depois, ele vai ter uma tabela comparativa entre litro e ml. Quais são os produtos vendidos em litro e quais são os produtos vendidos em ml, que é mililitros. Aí ele vai começar a fazer uso de objetos do cotidiano do estudante para que ele consiga fazer essa diferenciação. No material DEMAI, essa habilidade ela é trabalhada no segundo ano, no volume 1 do segundo ano do EMAI. Então, ele começa aparecendo com instrumentos de medida, então, assim, todo dia, e medidas do cotidiano. Então, todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? Na ilustração abaixo, tem várias situações de medida. Descubra quais são elas. Então, aqui na ilustração, o estudante vai precisar verificar cada criança aqui ilustrada está mostrando um instrumento de medida. Ele precisa identificar quais são esses instrumentos, inclusive que identificar no cotidiano deles qual ele usa e qual é a função. No EMAI do primeiro ano, lembrando que nós fomos lá no currículo buscar as habilidades trabalhadas dentro do bimestre do currículo do primeiro ano. A unidade 4, como é que ele trabalha essa unidade de medida, como é que ele trabalha as grandezas de medida de capacidade? Ele começa trabalhando com imagens, com aquilo que é do cotidiano do estudante que está próximo, né, que de interesse, inclusive, que são animais, fazendo uma ficha de animais e pedindo peso e comprimento. Ele poderia ter feito isso com os colegas da turma, né, fazendo peso e comprimento fazendo a estimativa de peso e comprimento de cada coleguinha e fazendo uma tabela para mostrar. Então, tem várias formas de trabalhar com isso no primeiro ano, no segundo ano também. Aqui ele usou os animais, fazendo uma ficha com o peso e o comprimento. E perguntando aos estudantes quais os animais, né, colocando um comparativo de um animal com o outro, se ele for ver só a imagem do animal,
ele vai ter uma noção do qual é mais pesado e qual é mais leve. Então, através da observação, ele vai precisar ver qual dos animais é o mais pesado. Só que aí ele já coloca o peso, ele coloca a quantidade, ele coloca o comprimento, a medida. Então, ele vai precisar, além da observação, ver, fazer a comparação de quantidade, de qual é a quantia, qual é o peso, e o comprimento também, né? A medida em comprimento desse animal. Qual é o maior, qual é menor. E comparar quem é mais pesado e quem é mais leve. As atividades que foram apresentadas, né, pelo EMAI e pelo Aprender Sempre, tendo em vista o percentual de acerto que nós tivemos, ela é suficiente para desenvolver a habilidade em foco? Será que só esses materiais são suficientes? Trabalhar essas habilidades no currículo, da forma como foram apresentadas no currículo, no primeiro, segundo e terceiro ano, ela é suficiente para desenvolver a habilidade em foco, a fim de que ele vá para os outros anos subsequentes e esteja com essa habilidade consolidada? Existem várias formas de potencializar essa aprendizagem, além dos documentos, além dos materiais, né, dos documentos, do currículo, do material do Aprender Sempre, do EMAI, das avaliações. E, dentre elas, nós temos a plataforma do Dragon Learning. Além do Dragon Learning, nós temos atividades práticas realizadas no nosso cotidiano dentro da sala de aula. Então, o professor ele pode fazer adaptações até, inclusive, dessas atividades do Aprender Sempre do EMAI, fazendo atividades práticas com os estudantes dentro da sala, inclusive utilizando a tecnologia para poder fazer essas atividades. Como trabalhar o Dragon Learning, né? Tem outras plataformas, nós temos o centro de mídias também, os vídeos, as formações. E dentro da plataforma, cada professor ele pode se cadastrar no Dragon Learning, a escola pode se cadastrar. Ela pode inserir a turma dela, né? Então, por exemplo, uma sala do segundo ano, A, B e C, cada turma ter a sua página, e dentro de uma sala que tenha acesso, né, à parte de tecnologia, eles podem entrar nos seus notebooks, nos seus computadores da escola, numa aula programada, bem planejada, e entrar na plataforma onde todos os estudantes do segundo ano daquela turma vão estar de forma simultânea realizando aquela atividade. Então, uma vez cadastrada a turma, então, por exemplo, a turma A, nós vamos cadastrar a turma A do segundo ano. Todos os estudantes vão estar entrando naquela plataforma, naquele lugar indicado pelo professor. Ele pode ter duas opções, ele pode ensinar já os estudantes a estar entrando na plataforma, passo a passo, como ele pode deixar pronto esse estudante, vai depender do horário, da organização que ele tiver. Ele pode estar deixando pronto as ferramentas para que o estudante chegue já na página certa, para ele poder fazer a atividade. Então, o professor ele vai entrar na plataforma, vai escolher sua turma, vai escolher seu ano e a sua unidade temática, né? Então, quantidades e medidas. Aqui nós entramos em milímetro, né? Nós escolhemos o milímetro, medidas e comprimento. Aqui nós temos vários jogos. Vocês não têm uma sequência que vocês precisem seguir, mas nós aqui começamos com a primeira atividade, a primeira fase, né? Nós chamamos de primeira fase.
trabalhando litro, medida de volume. Então, aqui nós clicamos nessa maçãzinha, onde está indicando litro de medida de volume. Nós começamos a primeira atividade que eles vão fazer. Então, qual recipiente tem mais água? Ele vai precisar observar, comparar e vai indicar qual é a resposta que ele acredita que seja a certa. Então, vamos supor que ele tenha escolhido o recipiente da esquerda. Ele vai fazer a indicação daquilo que está errado. Então, ó, nós temos da esquerda a mesma quantia ou a direita. Ele vai precisar indicar qual ele acha que tem mais, menos ou a mesma quantidade de água. Quando ele passa para a fase seguinte, porque assim que ele for corrigida a atividade, né, ele vai indicar, o programa vai mostrar se ele fez certo ou não, e vai dar a oportunidade para ele de fazer a correção. Se ele indicar a alternativa correta, ele vai passar para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, ele vai precisar preencher os recipientes com água. Então, nós temos aqui o recipiente de um copo, que ele vai clicar esse recipiente para encher os demais com as demais garrafinhas, né? Cada um com o seu molde. Aqui vocês podem ver que os recipientes que ele preencheu são diferentes, mas o instrumento que ele usou para encher esses recipientes é o mesmo. Então, ele vai indicar, supondo que ele indique o recipiente da esquerda, como está apontado aqui, como tendo mais água, o programa vai indicar que a água veio do mesmo recipiente. Ele vai precisar pensar a respeito do que o programa indicou para ele. E ele vai dar a oportunidade de ele fazer a correção. Se ele fizer a indicação correta, que seria a mesma quantia, ele passa para a próxima fase. Então, ele vai aumentando o grau de dificuldade conforme ele avança nas atividades. Aqui ele pede volume e medida em litros. Clique nos itens. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa, uma caixa de leite ou de suco e uma outra, talvez seja uma lata, algum recipiente nesse sentido, que vai ser medido talvez em ml, porque talvez ele não tenha alcançado o litro. Ele vai clicar no objeto, né, no recipiente das garrafas. E depois ele vai passar para outra fase. O que pede na outra fase? Aqui ele vai precisar do quê? Ele vai numa prateleira de supermercado, onde ele vai ter vários litros de leite, vários litros de suco, vários litros de água, e vai com uma lista de compras. Ele vai precisar colocar no carrinho a quantidade que a lista está pedindo. Então, aqui ele pede 2 litros de leite. Quantas caixas de leite eu preciso pegar para formar 2 litros? 4 litros de limonada. Quantas garrafas de 1 litro eu preciso para formar 4 litros de limonada? 3 litros de água. Quantas garrafas de água de 1 litro eu preciso para formar 3 litros de água? Então, o estudante vai precisar fazer esse processo de raciocínio para conseguir acertar as questões. E colocando, né, no carrinho. Quando ele finalizar, vai chegar um momento que as atividades daquela unidade terminam e ele passa para a próxima fase, que aumenta ainda mais o grau de dificuldade. Se todos estiverem fazendo junto, eles vão estar migrando para outra atividade todos juntos. Aí nós temos chá com os dinossauros, né? O nome da atividade. É a temática da atividade. Então, aqui ele pede, distribua água para o Dino e Sônia para somar 6 litros.
Então, ele coloca a opção como vários regadores, cada um com uma quantidade, e ele vai precisar indicar qual regador ele vai usar, qual é a quantidade que tem no regador que ele vai usar para poder somar e ter os 6 litros. Então, aqui, por exemplo, ele pediu 7 litros. E o estudante, vamos supor, ele usou 4 litros em um e 2 litros no outro, somando 6. Deu a quantidade? Não deu. O programa vai corrigir ele vai precisar observar e ter uma outra escolha, uma outra análise. Não deu 7. Qual regador eu preciso pegar para que eu tenha os 7 litros? Ele conseguindo avançar, ele vai para uma outra atividade com maior grau de dificuldade. Aqui ele pede, dê aos dinos a quantidade de chá que eles querem. Aqui ele vai precisar seguir a mesma lógica, porém, ele tem os bules com algumas quantidades de chá e ele vai precisar fazer a escolha adequada para preencher cada xícara na quantidade que é pedida. Então, a primeira xícara são 7 litros, ele vai precisar fazer a escolha certa do regador, do bule, para preencher. O dino do meio vai precisar da quantidade certa de 3 litros e o último dino de 5 litros. Se eu colocar nessa atividade, se eu fizer uma escolha errada, né, de uma estratégia errada e colocar uma quantidade que eu vá conseguir atingir os 3 litros ou 7 litros, mas de repente pode faltar para o último dino. Ele vai proporcionar ao estudante que ele fique somente com aquele dino que falta para ele conseguir preencher, né? Então, ele vai retirar aquele que já conseguiu preencher a xícara e vai deixar os outros dois dinos para que o estudante consiga fazer o preenchimento e a escolha adequada da quantidade para pôr na xícara. Vai avançar, então quando ele conseguir preencher todas as xícaras da forma como é solicitado, ele avança de fase. Aí aqui ele passa para uma fase, nessa atividade, onde ele vai derramar, ele tem 5 litros de água na garrafa, e ele vai precisar derramar nas 2 xícaras. Derramando, né? Então aqui ele mostra de suco aos dinos. A xícara deles tem 2 litros, então ele enche as 2 xícaras e então ele consome 4 litros, né? Ele tira 4 litros dessa garrafa de 7. E se ele tira 4 litros dessa garrafa de 7, quanto ficou na garrafa? Quantos litros sobraram na garrafa? O estudante vai precisar indicar, fazer essa conta, né? Ele vai retirar do todo e vai falar o quanto sobra, quantos litros sobram na garrafa. Então, além das atividades que são propostas nos materiais do Aprender Sempre do EMAI, nós temos na plataforma do Dragon Learning muita variedade de atividades que eles vão poder avançar no conhecimento deles de forma lúdica, que mantenham o interesse deles. Lógico que não vai ser só essa plataforma, só essa estratégia, mas essa plataforma ela tem muita opção para ser trabalhada de forma coletiva, fazendo uso de tecnologia, fazendo uso do lúdico. Tem também o Khan Academy, que é uma outra plataforma para ser utilizada. E eu peço que, além das reflexões iniciais que nós propusemos aqui, a respeito da leitura feita na sensibilização, dos critérios de avaliação, né, que vocês registrem os critérios de avaliação que vocês usam na unidade de vocês,
das práticas que vocês usam para fazer, para direcionar a aprendizagem do estudante, as práticas que vocês usam para fazer, para de repente o aluno conseguir consolidar essa habilidade que nós trabalhamos hoje. Compartilhem também os meios, os recursos, os materiais, as boas práticas que vocês têm, as plataformas que vocês utilizam para trabalhar essa habilidade. Quais as sugestões que vocês dão para que essa mesma habilidade possa ser consolidada e que eles possam elevar o índice de acerto deles e consolidar para que eles possam ir para os anos subsequentes de uma forma tendo sucesso, né? Avançando. Compartilhe no Google Forms ambas as práticas, né? Tanto da questão dos critérios de avaliação e aprendizagem, como das práticas que vocês fazem para consolidar essa habilidade em questão, e até mesmo da unidade temática em si, com relação à capacidade. Quais as opções nós temos? E deem sugestão também deixem dúvidas, deem sugestão das próximas formações, do que tem sido uma dificuldade para vocês ao trabalhar matemática dentro da sala de aula. Nós vamos deixar o Google Forms, as sugestões de leitura feitas na sensibilização e a plataforma do Dragon Learning também nas referências bibliográficas, para que vocês possam ter acesso. E sobre a questão das plataformas também, caso haja dúvida em como fazer o uso, em como fazer o cadastro, vocês podem também estar compartilhando nas sugestões e nas contribuições do Google Forms, para que nós possamos estar ajudando vocês no uso das tecnologias e dos instrumentos. As referências bibliográficas utilizadas para essa formação foi através do currículo paulista, segundo ano, o currículo em ação do EMAI, matemática primeiro ano e segundo ano, né, dos anos do ensino fundamental. Nós também fizemos uso do Aprender Sempre, volume 2 para análise, do volume 3 do segundo ano e o volume 1 do primeiro ano. Além da plataforma, eu deixei o link, nós deixamos o link do Dragon Learning, nós vamos apresentar outras plataformas conforme as nossas formações, né? Nós já fizemos isso anteriormente, nós vamos nas próximas dar outras opções e plataformas para vocês poderem entrar. E vamos estar disponibilizando os PPTs junto com o Google Forms e com o vídeo. Eu agradeço a todos e desejo um ótimo início de ano letivo. Aguardo a contribuição de vocês. Um ótimo dia.